É muito comum hoje as pessoas se espantarem com a inteligência das crianças. Eu ouço muitos relatos de crianças que são mais ativas quando nascem e principalmente de bebês jovens que têm alguma habilidade para mexer nos computadores, nos tablets, para perceber de antemão como funciona o telefone, e nisso nós temos a ideia, a sensação de que essas crianças são muito mais inteligentes que as crianças de antigamente. A isso, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a questão da memória. Nossa memória é sempre uma reconstrução atual de vivências passadas. Nós não temos acesso ao passado tal qual ele foi. Tudo que eu sei do passado é o que eu sou capaz de construir hoje. E o que eu sou capaz de construir hoje é completamente dependente das minhas vivências, das minhas percepções, do meu bem-estar ou do meu mal-estar na atualidade. Ou seja, muito naturalmente, eu não me concebo hoje como sendo alguém pouco inteligente. Então eu tenho que acreditar que essa percepção de hoje, essa capacidade de hoje são de hoje e nem sempre estiveram comigo. Da mesma forma, quando eu olho para os meus filhos, eu quero acreditar que eles não eram tão ativos, que eles não eram tão espertos como as crianças atuais. Até porque naquele momento, naquela idade deles, eu não tinha tempo, nem disposição, nem conhecimento mesmo para reconhecer as capacidades dos filhos. O que eu quero dizer com isso? A probabilidade de hoje eu ser mais atenta às crianças e por isso acreditar que elas são mais inteligentes é bem maior do que as crianças de fato serem mais inteligentes. A gente precisa lembrar que nós, seres humanos, somos uma espécie que se desenvolveu lidando com a natureza. Então, a probabilidade de um bebê neandertal que tinha que desde muito cedo lutar pela própria sobrevivência ser muito mais esperto do que um bebê da atualidade que cresce com superproteção é muito maior. É muito provável que uma criança que cresceu quando nós éramos predominantemente agricultores, ou mesmo nas famílias em que as pessoas trabalham no campo, que desenvolva autonomia muito mais cedo do que uma criança criada na cidade, porque a criança precisa dar conta de si mesma, porque o ambiente não vai ser favorável a uma excessiva dependência. É o mesmo movimento que a gente observa, principalmente aqui em São Paulo, em que é muito fácil encontrar crianças moradoras de rua, que essas crianças são muito mais ativas, muito mais espertas, muito mais habilidosas para lidar com a realidade do que os nossos filhos que crescem em colégio, sendo carregados para lá e para cá. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que nosso potencial humano tende a se desenvolver na medida em que ele tem mais desafios. Logo, quando a nossa vida é mais dura, nós tendemos a ser mais inteligentes e mais ativos do que quando a nossa vida é mais confortável. Por outro lado, essa nossa impressão de que as crianças hoje são mais inteligentes, além de uma crença meio antiga no progresso e na evolução do ser humano, além daquela questão narcísica de que eu quero pensar que os meus filhos são uma superação de mim,
ou melhor, uma extensão de mim que eu posso elogiar tranquilamente, porque eu não posso sair por aí dizendo o quanto eu sou incrível, o quanto eu sou maravilhosa, sem sofrer reprimenda, mas eu posso dizer isso de um filho, de um sobrinho, para fazer propaganda de como a minha genética é excelente. Ignorando isso, existe o fato de que hoje, porque as crianças são mais raras, porque nós, apesar de tudo, estamos tendo menos filhos, nós prestamos mais atenção ao desenvolvimento, nós temos mais tempo de observação, nós temos até uma preocupação maior com o desenvolvimento infantil. Isso tem os seus aspectos positivos, já que nós entendemos a infância como um momento crucial, nós cuidamos melhor das crianças, e tem um aspecto negativo, nós controlamos todo o movimento da criança e seu desenvolvimento na expectativa de que possamos com isso conter algum evento doloroso, impedir o acontecimento de algum trauma, enfim, poupar a criança de algum tipo de dor. Para concluir, não necessariamente as crianças de hoje são mais inteligentes. O mais provável é que elas sejam menos inteligentes porque têm menos do seu potencial exigido para o seu desenvolvimento. Como nós temos, e pensando que eu estou falando deste recorte, desse ambiente, como nós temos uma vida mais confortável, que pede menos das nossas habilidades, as crianças podem ser um pouco mais lentas na sua lida com a realidade. Por outro lado, nós temos muito mais tempo de observação do universo infantil e isso faz com que nós ressaltemos, que nós percebamos aspectos que antes passavam apagados e isso acaba resultando para a gente num fascínio pelo nosso próprio desenvolvimento refletido no desenvolvimento da criança que nós conhecemos.